Olá família, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Estendendo a Pregação. É muito bom ter você aqui mais uma semana e hoje a gente vai estender a pregação Uma Conversa com Jesus da nossa pastora Ângela Queiroz. Muito prazer te receber aqui pela primeira vez. Pois é, pela primeira vez, tudo aqui primeira vez. Muito bom tá batendo esse papo aqui. Vamos estender a pregação. Vamos nessa. Vamos lá. Queria primeiro perguntar, né, já começar assim, do jeito que a galera tá acostumada, né, porque semana passada eu quebrei todo o protocolo, então essa semana eu vou manter o protocolo, prometo, galera, ou vou tentar pelo menos. Pode quebrar. É uma alegria pra mim, eu estive até comentando com ali em casa, uma alegria pra mim poder fazer esse podcast hoje, principalmente porque eu gosto muito de ter mulheres na pregação, sabe? Não só pela questão mulher e tudo mais, mas porque muitas vezes, né, em toda a questão de erudição, livros, a gente custava muito a encontrar, tipo, estudos que fossem escritos por mulheres, inspirados por mulheres, e existe uma perspectiva única, né? Por exemplo, às vezes eu fico pensando, gente, como é a dor de pensar na história da mulher do fluxo de sangue do ponto de vista de uma mulher. Sim. E isso é muito enriquecedor, assim, porque eu acredito que o Senhor tem muito a produzir na nossa comunidade, né, através das nossas mulheres, das perspectivas daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada uma. E eu tô muito feliz, de verdade, Eu também tô muito feliz de estar aqui. Quem me conhece sabe, né, os desafios que eu tenho nessa questão da comunicação, assim, estar no púlpito, mas realmente foi algo que, assim, Deus ele trouxe uma paz, uma tranquilidade que cedeu, assim, tudo aquilo que eu já tinha pedido para o Senhor, mas excedeu. Uau! Então eu queria te perguntar, primeiro, assim, pra gente começar, como tem sido as suas conversas com Jesus, né? Você pregou sobre isso, então eu queria te perguntar, claro, naquilo que você puder contar, naquilo que o Senhor te permitir também, como tem sido as suas conversas com Jesus? Porque às vezes a gente fica muito preso nessa questão de, meu Deus, você precisa ter uma conversa com Jesus, um tempo de devocional, mas como tem sido o seu tempo, sabe? Para que pessoas possam se inspirar naquilo que o Senhor tem feito em você também e tornar a vida prática, né? Pois é, tem sido bem prático. Assim, algumas conversas que o Senhor tem me chamado para ter a minha realidade do dia a dia. Meu cotidiano, algumas coisas que às vezes eu me coloco como limitada, né, com aquilo que eu estou fazendo, e o Senhor logo em seguida ele já traz uma resposta muito prática de como aquilo poderia acontecer. Uau. Sabe, de como pode ser fácil se eu mudar a minha perspectiva daquilo que eu estou vendo. Né? Então não me prender apenas ao que eu acho que vai acontecer. Então, assim, de novo, né? Quem anda comigo sabe que às vezes eu sou meio metódica, né? Então, vamos fazer assim, assim, assim. E o Senhor, ele tem me feito entender que não precisa ser exatamente. A organização faz parte, mas ele pode fluir mais e melhor quando é ele que está fazendo, né? Quando ele tem esse espaço para fazer. E às vezes eu quero conduzir algumas coisas e o Senhor tem me levado a entender isso, né? Ele tem me chamado com muito amor para algumas conversas que ele fala assim, olha isso aqui que eu fiz. Tá vendo? Ó, dá para fazer assim também, dá para você fazer isso. Então tem sido umas conversas confrontadoras, mas com muito amor. Então, literalmente o maior do que nós pedimos ou pensamos, né? Sim, tipo, os pensamentos do Senhor sendo mais altos. Exatamente. Isso é muito legal, assim. E tem muita gente que vê, eu confesso que eu não vejo tanto assim, mas vê a conversa com o Senhor só dentro do momento de devocional, sabe? Tipo assim, eu fico pensando, às vezes eu tô andando na rua e tô assim, nossa, Espírito Santo, a gente podia pensar nisso aqui e tal, eu queria que a comunidade vivesse isso aqui, vamos orar por isso aqui e tal. Isso é verdade pra você também? Sim, muito, muito, muito verdade. Eu aprendi que, assim, quanto mais você anda com o Espírito Santo, quanto mais você tem um relacionamento com ele, mais sensível você fica às questões práticas da vida. Então, quando você tem um olhar para uma pessoa, quando você tem um olhar para uma situação, ele é totalmente diferente quando você tem o seu próprio olhar. Então, é no todo dia, em todo momento. Qual a necessidade daquele que está do seu lado? O que está acontecendo no geral? Então, quando a gente tem essa experiência com o Espírito Santo, isso se torna mais fácil, a gente fica realmente mais sensível. Ele se mostra no dia a dia, no ordinário, né? Naquilo que a gente faz de todos os dias. O Senhor, ele se mostra ali e o Espírito Santo nos dá essa sensibilidade que, obviamente, muitas vezes acaba passando desapercebido, né? Porque a gente tem, às vezes, um olhar um pouquinho mais duro, um pouquinho mais, né, nosso, mas andando com o Senhor, com o Espírito Santo,
vai tendo essa sensibilidade. Uau! E entrando assim mais fundo nos critérios da palavra, né, que você trouxe ontem, acho que tem uma coisa muito legal que a gente já está comentando aqui, que é o ponto da simplicidade, né? Acho que o pessoal da PF deve me achar doido. Se você não é da nossa comunidade aqui, PF são os nossos pequenos grupos, para muitas igrejas são células, mas pra gente aqui é pequena família. A gente estava lá na semana passada. No seu caso, a pequena grande família, pequenas, enormes famílias, né? E eu tava tentando encorajar, né, tipo, aquilo que o Espírito Santo tinha me comentado. Inclusive, eu disse no podcast da semana passada que eu queria falar tudo aquilo que o Espírito Santo tinha colocado no coração. Exato. E tudo mais. Só que aí você veio no domingo e trouxe uma enxurrada daquilo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, sabe? Sobre a simplicidade de estar com ele. Porque a gente estava elaborando sobre o texto da última pregação, né, do João, no domingo retrasado, e a gente estava comentando justamente sobre esse ponto, sobre fazer, sobre querer estar mais perto do Senhor, se aprofundar mais na palavra, comer esse pão todos os dias. Só que a gente chegou num ponto onde a gente estava comentando justamente sobre que às vezes a gente pode se tornar batedor de ponto desse pão, sabe? Às vezes, eu confesso, eu como porque eu preciso comer, porque eu sei que, tipo, de tarde vou ter que treinar, vai ter que ter a quantidade de comida certa ali, senão você desmaia. Mas muitas vezes a gente não tem uma fome, uma sede, sabe, que impulsiona o nosso coração para isso. E às vezes, né, quantas vezes eu tô falando de mim, especificamente, quantas vezes eu não queria produzir artificialmente essa fome, essa sede. Eu não queria estar no tempo de devocional, ou conversando na rua com o Senhor, ou ouvindo um louvor, uma canção, tudo mais que expressasse sobre a glória e o amor de Deus, porque eu realmente o amava. Mas porque eu queria cumprir uma tabela do que aquilo era. Sabe? Tipo assim, entendi. Não, se você não orar todos os dias, e se você não fizer isso todos os dias... Como que você é um cristão que você não ora todos os dias e o seu devocional de exatamente. 10 minutos você não cumpriu? O DMAP, né? Bate lá o dedo. Não. Mas assim, quando a gente fala sobre a simplicidade, foi o ponto onde a gente chegou, a gente estava até brincando, que às vezes chegar no nível de simplicidade de, às vezes, realmente não ter nada para levar para mesa. E assim, chegar lá pro Senhor com aquilo que existe realmente. Senhor, eu estou com sono. Senhor, eu tô com fome, eu queria muito comer um pão de queijo. Eu tô triste porque eu não consegui comprar meu pão de queijo. O Anderson vai entender. Mas como isso é pra você? Porque nessa simplicidade, tipo, na simplicidade de uma conversa, na simplicidade de, sabe, de não precisar de todo um amantíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, sabe? Só chegar com ele, sentar e ser simples, né? Como Jesus é simples, né? Você falou algo que é bem interessante, né? A questão do devocional. Nós precisamos realmente ter esse tempo com o Senhor, né? Cada um tem o seu horário, alguns são mais diurnos, outros são mais noturnos, alguns acordam super alegres, querendo falar, dando bom dia para o vento, e outros não querem ser tocados, não querem. O meu caso com o Fernando, né? Eu sou mais diurna, ele é mais noturno, e isso, né, as pessoas, ela tem seus momentos com o Senhor também, que não pode ser, você precisa fazer no seu primeiro horário, então você acorda com sono, você não consegue se concentrar, às vezes a pessoa está ali tão fixada, sabe, tão ficcionada naquilo ali, que ela quer que seja dessa forma, exatamente assim, onde o Senhor, ele quer ser seu amigo, sabe, que horas que você vai sentar com ele, pode ser no seu almoço, que você foi ali, você sentou, você teve uma refeição e você agradeceu ao Senhor por aquela comida que foi boa, e dali o Senhor te lembra de outras coisas que aconteceram de bom, ou te lembra de outras coisas que você às vezes precisa interceder. Pode ser numa volta para casa, pode ser no ônibus. Várias vezes eu já li muito no ônibus e chorei muito no ônibus, com coisas que o Senhor falava comigo, e eu falava assim, Deus, olha isso aqui, e sempre era mais no ônibus, porque era um lugar assim que primeiro eu ficava parada, eu não tinha para onde fugir, e eu não tinha nem sequer para onde olhar, porque o que eu vou ficar vendo, né? Ou eu tava no trânsito, ou eu tava no trem, cheio. Então, assim, era um momento que eu realmente estava ali. E quantas coisas eu li, o Senhor falou comigo. E ali era a minha conversa com o Senhor. Era dentro de um metrô, de um trem, de um ônibus. Mas era o meu momento com Ele. E Ele conversava comigo, de todas as formas, né? Conversava e conversa. Então, assim, por exemplo, os meus momentos com Deus geralmente são assim. É um momento que eu me lembro de uma pessoa e eu mando uma mensagem e falo assim, olha, tal coisa, foi o Senhor que tocou e me fez lembrar daquela pessoa através de algo que eu estava lendo, uma passagem,
um livro. Então, esses são os meus momentos de conversa com o Senhor, e que podem ser simples assim. Ou realmente você pode estar no seu quarto, trancado, com um louvor, e você se quebrantar e passar 2 horas, 3 horas orando, que também é maravilhoso. Mas e se isso não der? Se você não pode comer todos os dias uma feijoada, uma lasanha, comidas que são muito requintadas. Você não vai no japonês todos os dias, mas você come o arroz com feijão todo dia, você come um ovo frito todos os dias. Então, é a alimentação básica que te sustenta, e não as grandes, apesar de elas serem ótimas. Então, que a nossa alimentação básica, que o nosso momento com o Senhor, ele seja constante. Sabe, assim, a constância é melhor do que você não ter nada. Então, seja constante no simples, do que procurar ser intenso de vez em quando, assim, não muito, mas de vez em quando. A cada 15 dias eu vou ali pincelar alguma coisa com o Senhor, mas o melhor que seja todos os dias, no simples, no básico, no arroz com feijão, não diminuindo a eficácia e o quanto isso é bom, mas que seja constante e simples, porque é o que nos sustenta. Uau. É esse relacionamento com o Senhor de todos os dias. Meu Deus, que analogia perfeita, assim, porque realmente a gente muitas vezes não tem estrutura para algumas coisas. Pegando desse ponto de vista de analogias, né, que eu sei que você curte bastante. Bastante. Eu fico pensando, essa semana, eu gosto bastante de andar de bicicleta, e eu fui daqui, né, se você conhece a nossa igreja, a gente está aqui no Jardim Dom José, até o Vila Lobos de bicicleta. Nossa. Mas para que isso acontecesse, a gente precisava, antes ter feito, uma rua, 2 ruas, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Precisou chegar, até a ponte estaiada e chegar e falar, não vou aguentar, vou ter que voltar. Sabe? Teve que voltar de metrô algumas vezes para conseguir, chegar até um lugar que é mais profundo. Porque nesse rolê de você comer um arroz e feijão, a sua nutrição em si vai se tornando mais encorpada, né? A sua percepção sobre quem o Senhor vai se tornando melhor, né? E aí, acho que é até um estilo um pouco contrário, né? Eu sempre pensei, e aí fica o detalhe, né, da maturidade que o Senhor vai colocando em nós, que por ver, cultos e... né, criança de igreja, né? Você acha que você vai entrar num momento devocional, muito lá no alto. Quando, na verdade, às vezes realmente, você entra muito... Sim, às vezes você não quer nem ir. Porque, você fica... Cara, seu coração tá cheio de outras coisas, de tristezas. Mas você chega lá e você sabe que você vai sair diferente, sabe? E não só pela obrigação de sair diferente, mas porque, às vezes na sua tristeza você é consolado, mas às vezes na sua tristeza você também vai ter que entender que aquela tristeza tem um propósito no Senhor. Faz parte. E aí nisso, teve algo que você disse ontem que, nossa, era esse ponto, sabe? Da piedade do Senhor. Acho que frase piedosa, que olhar piedoso que você teve ao trazer pra nossa comunidade, como o Senhor viu ela sem julgar. Sabe? Tinha toda uma pá de questões ali por trás acontecendo, dos maridos, e o que ela tinha agora não era dela. A gente tá falando especificamente da Samaritana no Poço, caso para dar contexto aqui, mas muito especificamente eu gostei muito de algo que a senhora falou, de ter sido que o Senhor não a julgou, e conforme nos foi conhecendo nessa simplicidade, foi transformando quem ela era, sabe? Que, primeiro, foi transformando, indica principalmente que esse negócio não vai ser do dia pra noite. Sim. Vai ser em várias conversas, várias relações. Mas que, que a gente até falou, né, uns 2, 3, 4 semanas, sei lá, pra trás, sobre Hebreus, né, sobre se achegar com essa confiança, de sentar pra conversar com o Senhor com essa confiança, de que Ele não vai nos julgar, mas que um diálogo constante com Ele transforma nossas vidas, né? No caso da mulher samaritana, ela não sabia que ela estava ali conversando com Jesus. Então, Jesus ali começou uma conversa simples, com uma coisa simples, e aí ele foi realmente aprofundando até chegar naquilo que era a realidade dela, né, que era a vida dela. Tinha uma pessoa que tinha tido vários relacionamentos e não tinham dado certo, mas nós somos pessoas que nós sabemos quem é Jesus. E ainda insistimos em algumas falas de esconder algumas coisas dele, como se ele não conhecesse nosso coração, né? E mesmo Jesus conhecendo nosso coração, ele ainda, com muito amor, ele ainda chega e ele ainda fala, mas ele não omite, ele mostra. Mas ele não condena, ele não traz um peso, ele traz uma leveza naquilo, mas ele te mostra, né? E eu acho que, conforme nós vamos amadurecendo no evangelho, esse tipo de questão ele fica mais... evidente, né, na nossa vida. Antes a gente
pelo menos comigo, né? Eu levava algumas questões muito simples, né? Hoje eu falo assim, nossa, gente, isso aqui me machucava, me magoava, que coisa mais boba, né? E eram coisas muito simples até, né? Com filhos, com marido, com pessoas. E hoje eu vejo que são coisas muito mais profundas, né? Que o Senhor pode tratar muito mais profundo comigo, porque Ele quer realmente me levar a um outro... de eu não ser mais uma criança inconstante, mas realmente um adulto, sabe? Ser uma pessoa que vai aguentar mesmo, andar, que não vai deixar, não vai voltar para trás, mas vai seguir realmente Ele naquilo que Ele tem de propósito para minha vida. Eu vejo desse jeito, essa forma como o Senhor vai nos mostrando as coisas no nosso dia a dia, nas nossas conversas com Ele. Uau! E é doido, né? Porque a gente começou aqui falando justamente sobre esse ponto de ter a senhora aqui, ser incrível por ter um ponto de vista tão caridoso. Eu acho que isso é muito inerente da sua personalidade, não só do gênero, mas também da sua personalidade. E eu acho que isso também se expande muito para outros lugares, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a questão do fruto, que a senhora falou ontem sobre a árvore, os frutos, que inclusive é a minha analogia favorita da existência, assim. Já tinha ouvido o pastor Edson falar sobre ela algumas vezes e é literalmente a minha oração muitas vezes para que o fruto seja agradável a ponto dele alimentar outras pessoas. Mas como isso é simples, né? Porque, tipo, a gente está falando de uma conversa. A gente não está falando de algo mais complicado, de algo rebuscado. A gente não está falando de escrever um livro. A gente não está falando de uma tese, de um TCC. A gente não está falando de um estudo dos movimentos dos astros. A gente está falando sobre uma conversa, sabe? Até acho que é o pastor Beto, a Lígia também já comentou disso no podcast, que fala, né? Que aquilo que existia de sacrifício, aquilo que existia na lei, né, era tudo que a gente teria que fazer se Jesus não tivesse morrido. Sim. E não é nada disso. Não é ter tipo um gado pra você poder matar o primeiro novilho lá pra... Não é isso. Não é isso. É uma conversa, sabe? E nessa conversa, o Senhor gerou algo suficiente, tipo, pra alimentar as nossas vidas, sabe? Nas suas conversas diárias com Jesus, nos seus momentos, não só de devocional, mas naquilo que às vezes você passa durante o dia e você fala, tipo, Senhor, olha isso aqui, sabe? O Senhor gerou uma mensagem que alimentou a galera ontem de uma forma assim que eu acho que tinha gente que saiu aqui dando pirueta. Meu Deus. O Senhor é bom. Deus é bom o tempo todo. E sim, né? Tudo graças ao Senhor. Mas é nesse ponto, né? Tipo, como que coisas que são produzidas de forma simples, como a senhora falou, coisas que talvez eram um problema no passado e que hoje já é um fruto maduro na sua vida para você ensinar outras pessoas, sabe? Já é um fruto, tipo assim, o Senhor já tratou isso em você e você pode aconselhar outras pessoas a respeito disso, você pode ministrar a respeito disso, como você estava fazendo aqui, como a senhora já fez também em momento com as irmãs, né, com os jovens, com os adolescentes. E isso é muito legal, né? Tipo, ser essa árvore que o Senhor tá, tipo assim... É menos a preocupação, né, que a gente tem muito hoje por conta de rede social e tudo mais, de produzir uma vida, tipo assim, eu preciso produzir essa vida aqui, eu preciso vir toda segunda-feira e gravar um podcast, e mais, tipo assim, eu só vou entrar no secreto, deixar que o Senhor fala o que Ele quiser falar, que a gente tenha uma conversa real, e disso vão gerar frutos que podem alimentar outras pessoas. Essa questão da analogia com a árvore, para mim é algo que é muito fiel, assim, é uma característica de um cristão, né? Quando você vê uma árvore, ela não nasce uma árvore completa. Ela é uma semente que ela foi plantada, ela foi regada, e aí ela começa a nascer, e aí ela vai crescendo e vai firmando as suas raízes. E quanto mais raízes você tem, mais profundas elas são, mais você vai aguentar, no caso a árvore vai aguentar as situações. E nós somos assim também como cristãos, né? Quanto mais tempo nós ficamos firmes naquele lugar, deixamos as nossas raízes crescerem, se aprofundarem, mais a gente vai aguentar as situações que vão vir na nossa vida. Você não vê uma árvore que é nova dando frutos, você vê árvores às vezes que levam 2, 3 anos para darem bons frutos. E se eles forem arrancados e comidos antes da hora, eles estão verdes, realmente eles vão ter um gosto horrível. Mas no tempo certo, quando ele é arrancado no tempo certo, quando ele é utilizado no tempo certo, o sabor é bom e tudo dele é bom. E o cristão também é assim. Ele precisa estar muito bem enraizado, ele precisa estar muito bem fixo naquilo que ele crê que é o Senhor. E aí o Senhor vai dando crescimento, porque Ele vai alimentando e as raízes vão se aprofundando e os galhos vão crescendo. Não é algo orgânico, é algo que se espera de tudo que é natural. Quando você vai crescendo e amadurecendo, você começa a
a produzir coisas novas, né? Então você começa a fazer coisas novas. Então você que toca, você não começou a tocar muito bem como você toca hoje. Você começou lá nos primeiros acordes e com certeza errou várias vezes. Várias vezes. E conosco como cristão também, assim, né? Isso é fruto do nosso relacionamento com o Senhor. Tudo aquilo que a gente produz, que alcança a vida de alguém, é daquilo que o Senhor fez conosco. É o nosso fruto através dele. Uau. Através desse Deus que ele nos sustenta, nos alimenta e nos faz florescer. Porque senão não serviríamos para nada, a não ser para ser jogado numa fogueira e ser queimado, né? Porque a gente não serviria literalmente para nada. Uau! E nesse aspecto, assim, eu sei que é uma analogia, tá? A gente não pode ir profundo nisso, porque isso não é exatamente a palavra, mas nesse aspecto, dado tanto a experiência, né, tipo, de já ter cuidado de tantas pessoas, né, e, tipo, você acha que... Porque eu penso nessa analogia, tipo assim, tem árvores que vão nascer, tipo, sementes que vão brotar em 30 dias e sementes que vão brotar numa período do ano específico, dada uma condição específica, e vai demorar um ano inteiro para que ela dê fruto, sabe? Tipo, às vezes não é uma banana, né? Às vezes é um morango. Só vai nascer numa época do ano, tal, de um jeito específico, mas que todas essas coisas têm o seu valor, sabe? Eu pergunto isso porque a minha preocupação às vezes é com a pressa que nós temos de gerar coisas, sabe? Não tô falando de pressa de conhecer o Senhor, eu acho que isso é louvável, tal, e pressa até mesmo de servir, até porque Paulo vai falar que, tipo, quem deseja esses lugares, né, deseja boa coisa, mas uma pressa de ajudar o Senhor a fazer um trabalho que ele não precisa ser ajudado a fazer, porque a gente quer performar algo, sabe? É porque eu acho que na nossa intenção, né, na nossa boa intenção de ajudar, a gente acaba ultrapassando, né, passando por algumas etapas que ainda não são, né, não é aquele momento, né, mas a gente precisa realmente, assim, ter essa sensibilidade para saber, assim, o momento de ir, mas também o momento de esperar que, de repente, Deus está trabalhando na vida de uma pessoa, então é o momento da gente estar junto. A pessoa, acho assim, as pessoas elas precisam saber que elas têm pessoas para andar junto, né, para ouvi-las, para estar junto. Mas existe um trabalhar do Senhor no tempo da vida de cada pessoa e que nós não podemos atrapalhar. Uau. Nós não podemos passar por cima realmente disso que Deus tem para fazer. Que incrível. E eu acho que isso é a melhor parte, né? Tipo, se a gente pensa, eu acho que até o meu motivo, assim, de ter amado tanto essa ministração, porque se a gente para refletir que o Senhor não tá com pressa. O Victor costuma dizer que o Senhor não está atrasado. Nunca. O Senhor, ele assim, não está atrasado. Ele não tá nem atrasado e nem se adianta, né? Exatamente. Então, tipo assim, por mais que a gente tenha pressa de conhecer o Senhor e tenha esse desejo, queime por isso, mas o Senhor não está atrasado. A gente não precisa, talvez, ter uma pressa, e eu já tive muita pressa, tipo assim, justamente por ter nascido dentro da igreja e tal, muitas vezes você quer alguma coisa que não está acessível ainda naquele momento, porque você não tem nem maturidade para aguentar o que vai vir naquele momento, as consequências daquilo ali, né, tipo, eu penso isso na antiga igreja, a gente tinha muitas questões, assim, de dons do Espírito e tudo mais, e aí, tipo assim, eu tinha muita dificuldade porque às vezes você queria produzir isso, quando na verdade, mano, quando você olha, né? E eu queria muito te encorajar isso nesse momento. Quando você olha, tipo assim, para um Deus que não vai te julgar, ele quer sentar contigo para ter uma conversa. Ele não vai te julgar e ele não tá atrasado com nada que ele tá fazendo. Qual é o nosso empecilho para ter essa conversa com ele? Nós mesmos, né? Você já deu a resposta na própria pergunta. Nós fazemos isso, porque às vezes nós ouvimos falar sobre um Deus, né, que às vezes eu já ouvi isso antes, né, de conhecer um Deus carrasco. Então, se você fizer uma coisa errada, você vai ser castigado. Então, esse foi o Deus que eu conheci primeiro. Então, era um Deus que parecia que ele nunca estava satisfeito com nada, porque se eu era pecadora o tempo inteiro e tudo que eu fizesse estava errado, eu ia ser castigada. E aí depois você conhece um Deus de amor que ele vai te ensinando todos esses processos, todo esse tempo, né? Que você vai amadurecendo, que você vai crescendo, que você vai... no decorrer do tempo, você vai mudando, né? Conforme você está com ele. E ele te dá vários exemplos disso na palavra dele, várias, né? Histórias que ele vai contando, né? E ele vai te ensinando sobre isso.
mas às vezes realmente a gente quer adiantar, né, as coisas, a gente quer se colocar na frente daquilo que o Senhor ele tem pra gente, então a gente conhecer o Senhor e a gente já quer fazer um monte de coisa, mas realmente precisa ter uma calma, precisa ter a constância com Deus, porque Ele vai nos levar a esse amadurecimento. E aí sim a gente consegue fazer todas as coisas, para não atrapalhar aquilo que... A gente sim, né? Atrapalhar aquilo que o Senhor tem, né? Porque Ele tem tudo perfeito, mas a gente de vez em quando dá umas rateadas aí. Aí é que tá o problema. E aí, bom, só pra usar a analogia, né? Tipo, às vezes demora um pouco, né? Pra sair, pra gente ver o broto, mas a raiz tá sendo formada, né? E eu acho que é nessa paz, nessa calma, de quando nada tá sendo produzido, assim, nada tá sendo visível do lado de fora, mas algo está sendo produzido do lado de dentro, né? Algo está sendo produzido no profundo, algo está sendo produzido para tipo, que você tenha raiz, para que você tenha base, né? Até acho que casa muito com construir uma casa sobre a rocha, né? Sim, tipo, você não coloca... sim. A sapata não chega lá num dia só, né? Tipo, ela vai sendo colocada, tem que esperar os processos ali também. E quanto mais fundo nós formos, acho que mais profundos seremos no Senhor e melhor vai ser o nosso fruto, né, para que a gente possa alimentar outras pessoas. Isso me deixa radiante, assim. Você estava falando agora, né, sobre a questão da semente, né? E às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nós não entendemos, né? Por muitas vezes eu usei um diário de oração, um diário simples que eu tinha. Eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que acontecessem. Às vezes eu estava ali orando e falava assim, ai Deus... E eu sempre começava assim, né? Querido diário. Aí eu colocava assim, Senhor, data tal, né? Tal coisa assim. Aí eu colocava, aí eu falava assim, eu coloquei lá, né? Senhor, eu queria orar por tais situações. Aí eu colocava lá, né? Ok. Aí eu colocava lá. E às vezes eu deixava lá, e às vezes eu falava assim, pensava comigo, eu falei, nossa, por que eu fico colocando essas coisas aqui? Tipo, e era literalmente um diáriozinho mesmo que eu colocava, né? E eu ficava orando. E aí eu falei assim, nossa, eu coloquei essas coisas aqui, que talvez no meu entendimento, né, hoje eu já não escrevo mais esse diário, mas assim, no meu entendimento daquela época era uma coisa até meio infantil, porque, né, você está escrevendo um diário, mas depois eu vi quantas daquelas minhas orações elas foram atendidas, de filhos, de casa, de situações, quantas daquelas coisas que naquilo que eu achei que era tão simples e tão infantil para o Senhor não era, Ele estava conversando comigo e me ensinando que eu ia começar a minha oração ali, escrevendo naquele diário, mas que depois de alguns anos eu iria falar com Ele mais abertamente, que depois de alguns anos eu ia falar, de repente, numa roda com muitas pessoas e interceder por essas pessoas de uma forma que eu não tinha coragem de interceder antes, mas aí eu ia começar a interceder e assim as coisas iam acontecendo gradativamente, né? Então, assim, vai crescendo, né? Mas às vezes começa realmente num lugar simples, no secreto, só você e Deus, e aí as coisas vão aumentando, né? Então, porque a gente, assim, eu sempre falo isso, eu não gosto de falar algumas coisas que parece que você está falando de si, né? Mas é daquilo que Deus vai fazendo, né? Sim. É daquilo que o Senhor vai proporcionando. Você vê as pessoas como elas crescem no Senhor, sabe? Assim, crescem no falar, crescem na oração, crescem realmente no fazer. É aquilo que elas vão construindo no seu secreto com o Senhor, no seu dia a dia com o Senhor, nas suas orações, que são simples, né? Obrigado, Senhor, por esse alimento que o Senhor tem me dado hoje. Porque o Senhor tem me dado isso aqui, Ele me alimentou, me nutriu, e aí no outro dia tem outras coisas, a gente vai intercedendo e vai crescendo. E é esse crescimento que eu sei que o Senhor quer nos dar nas conversas simples. Uau. Que Ele quer ter conosco. Eu amo isso porque me lembra muito daquela passagem, sabe, do lança teu pão sobre as águas. E aí, tipo assim, lança, tipo, não nada com pão debaixo do braço, né? Vamos aqui, acompanhando o pão. Lá, você não sabe onde ele vai, só deixa. E aí, eu acho que o mais legal é que depois de muitos dias a gente volta e vê o efeito daquilo, né? Não que seja, porque, óbvio, a gente tem certeza na palavra do Senhor que tudo que a gente orar de acordo com a vontade do Senhor vai acontecer. Mas fazendo gancho aqui com aquilo que você disse no começo, às vezes o Senhor precisa mudar a nossa perspectiva do que precisa ser feito. Quantas vezes eu já orei por cura, né, por pessoas assim, e aí depois o Senhor te traz assim, não era cura que essa pessoa precisava, não era cura física, talvez, daquilo que ela estava passando, mas era uma cura interior, porque era o tempo do Senhor fazer aquilo que Ele queria, né? E como isso é incrível, né? Porque toda vez que a gente olha para isso, tipo, o quanto que o Senhor tem feito, não só através das nossas conversas, né, tipo, para as pessoas, mas também dentro de nós.
Porque o Stott, né, a gente estava fazendo um estudo no ano passado sobre, esqueci o nome do livro, mas era um livro do Stott. Ah, tá. Não vou lembrar. Era alguma coisa do Stott lá, que era as bases do cristianismo, mas não era exatamente esse o nome. E ele fala que a gente não faz orações para lembrar o Senhor de que Ele precisa fazer algo, mas a gente faz orações para animar o nosso próprio coração a respeito tipo, dessas coisas, daquilo sabe? que o Senhor pode fazer, né? Exato. Fala assim, ó, tá aí, viu? Continua, Ele pode fazer. E aí, tipo, quando você às vezes tá orando, não sei se isso acontece com todo mundo, só eu que sou meio doidinho, mas é que às vezes você tá orando e aí, tipo assim, de repente começam a surgir palavras, porque realmente o Espírito vai te fazer lembrar. E aí, tipo assim, o Senhor começa, tipo assim, você tá orando pra uma pessoa que tá talvez desempregada, alguma coisa assim, né? Que teve algumas situações que a gente aconteceram recentemente, que a gente orou por isso. E aí que o Senhor vai te lembrando, tipo assim, mano, Ele não vai deixar o justo mendigar o pão. Óbvio, não somos justos, somos justificados e tal, tem que fazer toda uma questão de interpretação, mas entendendo isso, o Senhor vai trazendo essas palavras, vai trazendo a palavra, mano, nenhum mal te sucederá, nada chegará à tua tenda, você vai não orando pro Senhor as promessas dele, né, não conversando com ele a respeito das promessas dele, mas o Espírito vai animando o seu coração a respeito do que o Senhor pode fazer, né? O que já tem ali escrito para você, o que você realmente não se esqueça de tudo aquilo que o Senhor, ele já nos mostrou. Ele nos mostra, né, através do Espírito Santo dele, daquilo que ele tem para nós. E realmente quando a gente vai orando, realmente o Senhor ele vai colocando, né, essas palavras, essas orações na nossa boca, para que a gente até entenda o quão grande o Senhor é. Uau. Então hoje eu oro por tal coisa, né? Você falou enfermidade. Mas aí o Senhor vai me lembrando que às vezes é muito mais do que isso. Então, o meu olhar até muda, porque eu já não vejo só enfermidade física, mas eu vejo que a pessoa é uma enfermidade na alma, eu vejo que é um tratamento, e aí eu posso orar até com mais ousadia, entendendo aquilo que o Senhor pode fazer através de mim na vida daquela pessoa. Uau. É isso, eu te agradeço muito por essa conversa. Eu acho que esse olhar, né, esse convite para dentro do secreto, contando com a piedade do Senhor, contando com o amor dele, contando com tantas as misericórdias extensamente derramadas, né, para voltar para o plano inicial dele, que era se relacionar conosco. É assim, eu acho que não existe um convite melhor, sabe? A hora que a senhora disse ontem que ele parou pra conversar comigo, sabia tudo que eu era, mas que ele não me julgou, sabe? E que ele foi transformar a minha vida. Nossa, minha vontade de não me jogar no chão e falar, é isso, Senhor. Acabou, é isso. Mas é isso. E tipo assim, espero que esse seja um convite pra você nesse tempo que tá desanimado a respeito do seu tempo, não só do secreto, mas de ter uma vida de conversa com o Pai. E aí eu queria que a senhora orasse para que as pessoas sejam animadas nos corações delas a respeito desse Jesus que é tão misericordioso e que só quer uma conversa. Ele não quer performance, ele quer conversa. É isso aí, quer conversar conosco. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, Senhor, em que nós tivemos aqui uma conversa sobre ter uma conversa contigo, Senhor. E como é bom conversar com o Senhor. Como é bom saber que nós temos um Deus vivo que nos ouve, que nos responde, que está atento às nossas necessidades, aquilo que tem no nosso coração. E, Senhor, e se aqueles, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, esse podcast, que ouviram a pregação, Senhor, se tem alguém, Senhor, que está, Senhor, que se encontra desanimado, se encontra, às vezes, sem esperança em ter uma conversa contigo, de abrir o coração, Deus, que o teu Espírito Santo tenha um lugar ali para trabalhar nesse coração, para que essa pessoa se anime, para que essa pessoa se encoraje, para que essa pessoa possa conversar contigo, não como uma pessoa estranha, mas como um grande amigo. Um amigo que conhece melhor do que ninguém a nossa vida, um amigo que anda conosco, um amigo que está presente, e que nessa conversa, Senhor, tenha muitos frutos, tenha muitos outros momentos, seja um início de uma grande amizade, um início de um grande caminhar junto, Deus. Eu te peço, Senhor, que essas conversas, Senhor, sejam cada vez mais profundas, mais sinceras e tragam transformação, Senhor. Não só, Senhor, na vida daquele, Senhor, mas na vida de todos nós, Deus. Que essas conversas, Senhor, elas nos façam, Senhor, ser mais amigos teus, Senhor, mais próximos a ti, Senhor.
Nos leve, Senhor, a te conhecer, Senhor, mais e melhor, Senhor. E que se tornem, Senhor, grandes diálogos, Senhor, grandes conversas, Senhor. Que essas conversas, Senhor, elas comecem, Senhor, lá no nosso secreto, Senhor, e que possam vir a ser uma roda de conversa com todos aqueles, Senhor, que nós amamos, Senhor. Nós possamos, Senhor, levar, Senhor, a levar a Tua palavra, Senhor, a todos aqueles, Senhor, que precisam, Senhor, também te conhecer, Senhor, que não fique, Senhor, apenas em nós, mas que através de nós, Senhor, possa chegar a muitos outros, Pai. E que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Agradeço mais uma vez você que ficou até aqui, você que tem ouvido nosso podcast semanalmente. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse episódio, se você gostou da pregação, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, não deixe de compartilhar para que esse fruto, esse conteúdo chegue a mais pessoas. Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem. Tchau, tchau.